Olá pessoal, eu sou Thiago Nascimento, eu sou neurologista e nerd e estou mais uma vez aqui para falar um pouquinho desse mundo nerd e a sua relação com a neurologia, certo? Acho que vocês já ouviram falar de uma série que se chama Casa do Dragão. Essa série Casa do Dragão, ela é um spin-off da famosa série Game of Thrones, né? E o que é que essa série ela mostra, né? Ela mostra como foi a origem dos Targaryen, né? Como é que foi aquele momento anterior. Ela se passa 200 anos antes da série que finalizou, do Game of Thrones, e ela retoma esse mundo dos Targaryen, que eram justamente aqueles que domavam dragões, né? Que tinham essa relação com o dragão, né? Então ela conta essa casa do dragão, como é que ela se organizou, né? E como é que ela conseguiu tanto prestígio e futuramente, né? A ideia da série é mostrar como ela vai afundar, né? Porque na série Game of Thrones ela já mostra que a família Targaryen realmente já se tornou decadente. Um dos personagens que chama a atenção dessa série é o Rei Viserys, né? Que é um sofredor, digamos assim. É um personagem que você acaba criando até uma simpatia, exceto no primeiro episódio, que você tem raiva dele, mas eu não vou dar spoilers, né? Mesmo a série já tendo terminado, mas eu recomendo que vocês assistam, né? É uma série bacana. Preciso assistir Game of Thrones antes? Não, não precisa assistir Game of Thrones, porque é uma história que se passa no passado. Lógico que quem assistiu curte mais, porque vê alguns detalhes, vê algumas coisas série que foi passada anteriormente, né? Mas dá para assistir sem ter assistido Game of Thrones, né? Então lá tem um rei, que é o rei Viserys, né? Esse rei Viserys, a gente vai percebendo que aos poucos ele vai tendo uma doença, né? E essa doença vai debilitando a cada dia mais esse rei, né? O rei é interpretado pelo Paddy Considine, ou Paddy Considine, né? E em entrevista, ele foi perguntado a ele qual a doença desse rei Viserys, que ele vai se tornando cada vez mais decadente, e ele falou que era uma espécie de hanseníase, né? Usou até o termo lepra, porque na verdade o termo lepra é um termo que aqui no Brasil a gente não utiliza, nos Estados Unidos eles usam, né? Leprosy, né? Mas aqui no Brasil a gente não utiliza justamente por causa do estigma que esse nome tem, né? Lepra é um nome pesado, né? Então acaba se utilizando o nome hanseníase, né? Que vem do nome bacilo de Hansen, né? Hanseníase é uma doença causada pelo Mycobacterium leprae. Micobactérias, elas são primas aí da tuberculose, né? É uma prima, né? É uma bactéria que se desenvolve de maneira muito lenta e que pode ficar no organismo aí por 5 até 7 anos incubada antes de desenvolver essa doença. Vários fatores influenciam o indivíduo a desenvolver a doença, principalmente a questão da imunidade do indivíduo, né? Existem fatores genéticos, existe uma série de outros fatores, mas a imunidade. Como é que se pega a hanseníase? Se discute muito onde começa a doença, né? E aí existe aí uma conversa aí entre o dermato, o neurologista e até mesmo o otorrino. Será que essa doença começa na região nasal, né? Que é uma região que a gente sempre tem que observar para ver se tem alguma lesão, algum ferimento, né? Que pode ser causado cronicamente pela hanseníase e pode causar até deformidades. Será que começa pela pele, né? Ou será que começa pelo nervo? Então, assim, é importante esse paciente que tem hanseníase, ele ter essa avaliação neurológica também, para justamente ver esse acometimento de nervos, né? Então, onde começa a doença? Tem sempre essa dúvida, né? Que não foi solucionada hoje, né? Você vê como é uma doença ampla, que pode afetar tanto o sistema nervoso periférico, então o nervo periférico é justamente esses nervos mais afastados, não é sistema nervoso central, é periférico, e acometer a pele e também acometer a questão da mucosa nasal, que é essa pelinha que recobre dentro do nosso nariz. Geralmente a hanseníase é adquirida pelo contato com uma pessoa que tem hanseníase, né? Mas esse contato não pode ser um contato uma vez única, é um contato contínuo, né? Geralmente se dá por gotícula e tem que ser uma pessoa que não está sendo tratada. Por quê? A partir do momento que o paciente já toma a primeira dose do tratamento para hanseníase, o paciente deixa de transmitir, né? Então é uma doença curável, é uma doença tratável. Mas os sintomas, será que esses sintomas do rei Viserys têm alguma coisa em comum com a hanseníase da nossa realidade, né? Então, assim,
É engraçado que o rei começa a história dele, né? E ele senta no trono, aí se corta no trono, não percebe que se cortou no trono, né? No Game of Thrones, naquele trono de espadas que ele senta, né? E depois começa com a história de uma ferida que não cicatriza. Essa ferida vai progredindo, vai deixando ele mais debilitado, aparecem outras feridas, né? E depois ele evolui com um quadro assim de muita dor, né? Ele tem muita dor, que ele chega a tomar o leite de papoula. O leite de papoula, gente, para lembrar, a papoula é aquela substância que se extrai o ópio. O ópio foi uma droga muito utilizada, né? E que do ópio surgiu outras medicações que são para dor, como a morfina, por exemplo, né? Então existe medicações que são naturais, entre aspas, né, que vem o ópio para morfina, e tem medicações que são opioides, daí vem o nome opioide, né, que são sintéticas. O leite de papoula que é oferecido para ele, além de dar aquela sonolência, que a gente percebe que ele fica um pouco mais sonolento, mais debilitado, serve para combater a dor, né? E com o passar do tempo, o paciente, o rei Viserys, com o passar do tempo, ele começa a ter alterações na face, né? E tanto que ele usa uma máscara, né? Ele passa a usar uma máscara porque começa a consumir essa parte da face dele, né? A doença como progredir, né? E demora-se anos para isso tudo acontecer. Então, o que é que tem de similar disso aí com a hanseníase, né? Então, o que é que a gente percebe? A hanseníase, geralmente, ela começa com um quadro de uma mancha, né? O mais comum é você ter uma mancha, e essa mancha, muitas vezes esbranquiçada, né? Um pouco de coloração diferente, circular, ela começa a ter alterações de sensibilidade. Uma das primeiras alterações de sensibilidade que se tem é a alteração do calor, né? E aí meio que bate com a série, porque os Targaryen, eles têm uma questão com o fogo, né? Eles não sentem aquela chama do dragão, né? Então, se eu pudesse fazer um paralelo, eu diria que o rei Viserys podia já ter isso, né? E o segunda sensibilidade que é alterada, geralmente, é a sensibilidade dolorosa, e por último, a sensibilidade tátil, que é a sensibilidade do toque, né? Então a gente percebe que ele senta no trono, lá no Game of Thrones, naquele tronozão lá de ferro, o Iron Throne, ele senta no trono, se fere e não percebe. Então talvez ele já tenha ali uma alteração da dor, da sensibilidade dolorosa, né? E posteriormente o paciente com hanseníase ele passa a ter alteração da sensibilidade do toque, né? Coisa que não é relatada assim na série. Mas o interessante é que ele vai piorando, né, cronicamente, que é muitas vezes o curso da hanseníase, ela piorando cronicamente sem tratamento, e o paciente pode ter alguns quadros de desfiguração mesmo na hanseníase. Então muitas vezes ele aparece com a face que a gente chama de face leonina, né? Que é uma face com vários infiltrados da doença, que muitas vezes parece o leão, né? Um nariz grande, cheio de lesões em face, né? Então, muitas vezes pode aparecer essa face leonina no paciente com hanseníase, né? E outra coisa interessante é que ele começa a ter uma alteração na cavidade ocular e vai perdendo essa questão da cavidade ocular, fazendo uma lesão grande, infiltrativa, e isso pode também acontecer na hanseníase. Então, muitas vezes começa uma lesão nasal na hanseníase, né? E essa lesão nasal pode causar uma cavidadezinha e que vai piorando. Então, o micro-organismo ele pode causar cavidades e alteração em face também. Então, pode causar essa desfiguração, né? Isso é muito menos comum, por vários motivos. O primeiro motivo é que é incomum mesmo, demora-se muito tempo para ter uma forma mais grave assim. E nesse meio tempo, o segundo, que seria o segundo motivo, é que o paciente inicia o tratamento. Então, na suspeita, né, basta o indivíduo ter uma lesão com alteração de sensibilidade, já se inicia o tratamento. E o tratamento é gratuito, é fornecido pelo SUS, né? Então, dificilmente o paciente com hanseníase chega a um quadro de desfiguração. Aí você me pergunta, poxa, e a questão do leite de papoula, né? Como é que eu não consigo entender como é que o paciente tem alteração de sensibilidade e ele tem dor? Então, esse tipo de dor que o paciente tem e que o rei Viserys tinha e que o paciente com hanseníase pode ter é a dor neuropática. A dor neuropática é aquela dor da lesão do nervo. Então, o nervo ferido, muitas vezes ele causa dor.
E é uma dor crônica, muitas vezes difícil de tratar. A gente tem que usar remédios, muitas medicações que muitas vezes são antidepressivos, que acabam atuando nessa dor neuropática. Às vezes a gente usa remédios de convulsão, os anticonvulsivantes. A gente usa esses remédios para justamente modular essa dor, né? Demora um tempo até modular essa dor, e os pacientes começarem a ter uma melhora do quadro. A gente percebe muita similaridade aí nessa história do rei Viserys com a hanseníase, né? Lembrando, gente, que hanseníase é uma doença tratável, o tratamento é fornecido pelo SUS. Então, se o paciente tem uma mancha na pele hoje com alteração de sensibilidade, esse paciente merece uma avaliação médica para poder pensar-se nesse tratamento da hanseníase desse indivíduo. No último sábado, né, de janeiro, é quando acontece o Dia Mundial de Conscientização aí da hanseníase. Então, uma doença extremamente importante e que nosso país, ela é extremamente frequente. Então, assim, no mundo, a gente só perde para a Índia em casos de hanseníase. Então, olha como a gente tem uma doença que é uma doença que precisa ser tratada, que precisa ser cuidada, né? E nosso país tem que ser alvo dessas campanhas de conscientização, de tratamento, porque o tratamento é simples, né? Indo para uma unidade de saúde e vendo essas alterações, o médico já consegue receitar a medicação para o paciente iniciar o quanto antes. E aí ele já deixa de transmitir. Então, olha que prático, né? Lógico, vão ter casos, vão fugir um pouco desse básico aí, como toda doença. Mas o mais normal, o mais padrão, é esse padrão que eu passei para vocês, de uma alteração de sensibilidade, né? Não são todos os pacientes que vão evoluir com dor neuropática, não vão ser a maioria dos pacientes que vão evoluir com casos de ter essa alteração de face, de ter lesões mais graves, né? E o tratamento precoce é o melhor. Então, iniciando o tratamento quanto antes, o que vai impedir a disseminação da doença e evitar sequelas mais graves, certo? Então, vimos aí que o nosso rei Viserys tem muita coisa de hanseníase mesmo. A série é maravilhosa, então eu recomendo que vocês assistam a série A Casa do Dragão, né? Lógico que é uma série para maiores, né? Lembrando, ela vai partir agora para a segunda temporada, né? Vai demorar um pouquinho, porque a série é bem elaborada. A primeira temporada tem 10 episódios, a segunda temporada tá sendo esperada aí para 2024, na HBO Max, tá certo? E nos canais da HBO também. Então, muito obrigado, gente, por estarem acompanhando o meu canal. A cada semana eu vou publicando vídeos para vocês. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, é muito importante que vocês curtam o vídeo e se inscrevam no canal para a gente continuar, né, se motivando aí para fazer vídeos neuronerds para vocês. Até mais, galera!